Então eu, em termos do meu percurso académico, eu entrei para Engenharia Física e dos Materiais em 1982, a faculdade tinha acabado de se instalar no Monte da Caparica, eu nasci em Almada, estudei em Almada e vivi sempre em Almada, até hoje, nas imediações, e tendo a universidade, a Faculdade de Ciências e Tecnologias, lançado engenharias novas a nível nacional, eu achei que era o ideal, estava perto, era extremamente desafiante ingressar em áreas que eram inovadoras e pioneiras a nível nacional, como seja o caso da engenharia de materiais. Entrei, na altura, como eu já disse, era Física e dos Materiais, portanto nós no segundo ano tínhamos que optar pelo ramo de Física ou pelo ramo de Materiais. Eu optei pelo ramo de Materiais e só depois, mais tarde, já não me recordo o ano, mas o professor Rodrigo pode mencionar, o curso, as licenciaturas foram divididas e passámos a ter a Engenharia Física e a Engenharia dos Materiais e depois, mais recentemente, a Engenharia de Micro e Nanotecnologias. Portanto, fiquei por lá e já na altura, penso que no quarto ano, fui convidada para ser monitora e para além de ser monitora também fui convidada a trabalhar no centro de investigação. Na altura foi quem me convidou foi o professor Leopoldo Guimarães, que foi diretor da faculdade, foi também reitor da Universidade Nova. Eu integrei a equipa, logo não a equipa do professor Rodrigo, mas uma equipa com os outros investigadores do mesmo grupo, da área da microeletrónica e conversão de energia, e foi exatamente daí, quando eu comecei a trabalhar num laboratório de investigação e a ter mais contacto com a investigação científica, que gostei tanto e que achei que realmente a área da investigação era uma das minhas áreas. E a partir daí nunca mais saí até hoje, tenho trabalhado sempre na área da investigação científica com o professor Rodrigo Martins. Acho que construímos laboratórios de excelência, também projetamos alunos de excelência, alunos de materiais e alunos de micro e nanotecnologias, é isso que nós também queremos fazer, queremos formar excelentes profissionais e que tenham sucesso, porque se vocês tiverem sucesso, nós também temos sucesso. Reparem, as coisas não se fazem uma sem a outra. E pronto, e neste momento sou vice-reitora aqui na Universidade Nova, fui convidada pelo atual reitor, que foi eleito em 2017, em junho de 2017, e desde setembro desse ano que eu integro a equipa reitoral da Universidade Nova, tendo a meu cargo a área onde eu sei trabalhar, que é na área da investigação científica e, acima de tudo, poder contribuir, poder, no fundo, disseminar aquilo até que nós fazemos no Centro de Investigação de Materiais, no Departamento de Materiais, e tentar disseminar e incutir estas boas práticas em todas as escolas orgânicas da Nova, porque vocês sabem, nós temos 9 escolas. A Universidade Nova é composta por nove escolas e todas fazem investigação científica, portanto em áreas completamente diferentes, mas há coisas que são perfeitamente, a metodologia da investigação científica é igual, as áreas depois é que são diferentes. Para além disso, também coordeno o laboratório associado I3N, que é uma associação entre o CENIMAT e o Centro de Física da Universidade de Aveiro, e estamos todos muito orgulhosos porque acabámos de ser agora avaliados, recebemos a avaliação no início deste ano, há cerca de um mês, em fevereiro, e nós estamos no top 10 dos laboratórios de associados, só há 40 laboratórios associados, portanto nós já éramos, renovámos o estatuto de laboratório associado, estamos no top 10 dos laboratórios que tiveram a nota de 100%, mas na área dos materiais somos únicos. Portanto, a área dos materiais e a área das nanotecnologias, nós lideramos essa área a nível nacional. Portanto, isso é muito bom. Portanto, temos muitas bolsas do European Research Council, temos muito trabalho de investigação científica e é evidente que vocês, com as vossas teses de mestrado, com isso tudo, também contribuem e nos ajudam a ser o que somos. Nós, sem os alunos, os nossos laboratórios não funcionam. Alguns fazem as teses de mestrado, outros depois fazem os doutoramentos, depois alguns ficam como pós-docs, são contratados por nós, portanto é a máquina.
a fomentar, mas isto também para vos transmitir que vocês são uma peça fundamental naquilo que nós fazemos. O meu percurso é bem diferente. Eu sou engenheiro eletrotécnico, nasci em Angola e tinha como ambição que nós pudéssemos fazer em Portugal aquilo que eu só lia nos livros, que era microeletrónica. E o meu sentimento era tentar unir essas duas componentes. Nesse sentido, portanto, tentei lutar, portanto, quando saí de Angola, fui docente em Engenharia Eletrotécnica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e isso permite-me ter uma outra visão, e num período conturbado que foi no período revolucionário. Aí a minha ideia era que eu gostava de saber mais e havia limitações a nível nacional, portanto, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em correntes fracas, não existia um único professor doutorado, e eu pensava que era preciso uma pessoa ter o doutoramento e fazer um pouco mais. Concorri a uma bolsa que me foi dada pela Fundação Rotária, uma vez que em Portugal era considerado elitista quem quisesse fazer a promoção das suas capacidades e competências individuais. Nesse sentido, um caso raro, porque não havia bolsas de doutoramento, consegui ganhar uma bolsa da Fundação Rotária, a quem eu devo muito, e fui trabalhar para a Escócia. E, portanto, saí da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto para ir para a Escócia. Na Escócia, a minha ideia era trabalhar em fibras ópticas, porque eu tinha publicado, na altura, 2 trabalhos, já gostava de publicar, um trabalho sobre antenas plásticas e um outro trabalho sobre sistemas de detecção e localização de satélites. E eu gostava de saber a parte dos sistemas de comunicação e eu trabalhava na área de saber o que era mais importante nos sistemas de comunicação. A comunicação na banda G, que agora estamos agora a voltar a isso, ou se... mas a 6G vai ser. E depois também era a parte das componentes fibras ópticas. Eu inscrevi-me no curso de fibras ópticas, e infelizmente quando cheguei lá já tinha começado, mas eu gostava de lá ficar. E havia numa universidade, era para ir para Edimburgo, mas depois havia na Universidade de Dundee um curso que ia começar, que era materiais, nas tecnologias de materiais ordenados. E eu disse, eu vou fazer isso. Mas isto são materiais ordenados, são semicondutores, mas eu gosto de semicondutores. E eu fiquei a tirar esse curso, tive a sorte de trabalhar com o professor Walter Speer, que foi um inventor do silício amorfo para aplicações em células solares. Ele ganhou o prémio do Eurofísico de 1976, quando eu integrei essa equipa, e tive também o grande prazer, e de que me tornei muito amigo, de conhecer uma pessoa que me ia dar aulas sobre materiais ordenados, que era o Sir Neville Mott, que trabalhava nos materiais ordenados e que em 1977 ganhou o Prémio Nobel da Física, quando eu acabei exatamente os meus trabalhos da tese de mestrado. Regressei a Portugal, não pude voltar à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, porque eu tinha um contencioso, uma vez que eles não me pagaram os salários do que eu estive lá fora, porque achavam que eu estava a ser elitista, mas eu achava que não, que estava a trabalhar em favor de Portugal, e concorri a um lugar na Faculdade de Engenharia, daqui na Universidade. Já te conhecia o professor Leopoldo Guimarães, portanto, não foi por convite, foi por concurso público, que eu entrei na Universidade Nova de Lisboa. Fui trabalhar com o professor Leopoldo Guimarães, que eu já conhecia, e com ele construí o primeiro projeto que tivemos na área da conversão de energia, que era na parte do silício amorfo. Fui eu que o fiz, a professora Alvira era uma simples aluna ainda. Construí o primeiro laboratório de microeletrónica com um projeto, uma ideia de projeto em 1991. A professora Alvira ainda era um bocado... nem a conhecia, penso eu. E depois... Eu já tinha acabado o curso em 87. Em 91? Ok, pronto, está bem. Mas estou a mentir. Em 81. Deve ter sido mais cedo. Foi em 81, desculpa, estou a falar mal. É 1981. Depois
a ideia era construirmos o laboratório de microeletrónica, ganhamos esse concurso, concorremos contra o INESC, que era um todo poderoso, e nós éramos uns simples iniciantes, e ganhamos, e então o ministro da altura utilizou uma regra simples a dizer, bem, há um que peca por defeito, que éramos nós, e outro que peca por excesso, que era o INESC, e portanto atribuiu a construção disso. Nós construímos o alfóbrico que nasceu aqui, na área da microeletrónica, porque era um sonho meu fazer as coisas de microeletrónica. A minha ideia era que nós precisávamos ter sustentação, portanto eu também criei o CENIMAT. O CENIMAT foi uma construção que foi feita em termos de cooperativa científica. É a única cooperativa científica que eu conheço no nosso país. Ou seja, eu propus aos nossos colegas, havia poucos doutores no departamento, e havia outras pessoas que gostavam de mim, como a professora Elvira, provavelmente, e a ideia era, havia os cursos de formação profissional e em vez de metermos o dinheiro à la poche e comprarmos casas e carros, como muita gente fez, tentarmos unir para fazer qualquer coisa que servisse da nossa casa para fazermos ciência, porque não havia instalações, as condições no campus não eram as melhores, vocês podem, infelizmente ao fim de 30 anos, continuam ainda a não ser as melhores, mas eu achava que nós tínhamos que fazer isso. E conjuntamente criei o CEMOP num projeto, e a minha ideia era haver uma unidade que fizesse a ligação com o tecido industrial, que era o CEMOP, e uma outra unidade que servisse de sustentáculo às ideias da investigação que a gente tem, que era o CENIMAT. No caso do CEMOP, nós conseguimos ganhar um projeto, que foi um projeto que se chamava, na altura, que era os PEDIPs, Programas de Investimento, e acho que foi das coisas mais excelentes que foi feita. Houve muitos erros, na vida não há erros, mas foi um grande programa que foi pensado na altura do governo do professor Aníbal Cavaco Silva. Provavelmente, como em tudo na vida, só 5 ou 10% é que tiveram êxito. Acho que nós tivemos êxito. E depois o CENIMAT foi uma cooperativa que nós não conseguimos arranjar financiamento. A forma de arranjar financiamento foi nós prescindirmos dos salários que nós poderíamos ganhar. Fizemos essa combinação, então, com o reitor da universidade, para nos ceder o terreno, e esse dinheiro, que devia ser investido no bolso das pessoas, foi centralizado na universidade e serviu para construir o CENIMAT. Portanto, o CENIMAT é uma construção nossa, não é uma construção de ninguém. Eu fui presidente da Sociedade Europeia de Materiais, foi o primeiro ponto. Daí saltei para ser advisory da Comissão Europeia, acho que foi muito importante. Aliás, depois disso, a professora Elvira fez parte dos 7 Magníficos, muito melhor 10 vezes melhor do que aquilo que eu fui. Mas hoje em dia, as posições que eu assumo, graças a toda a investigação que a gente fez, e eu acho que é um grande contributo para Portugal, sou presidente da Academia Europeia de Ciências, portanto, com alguma notoriedade, sou presidente da Sociedade Internacional da Sociedade Internacional das Sociedades de Materiais, o IOMRS, que é uma coisa fabulosa, que tem cerca de 200 milhões de seguidores, mais 100 milhões é na China, como é óbvio, e alberga 14 países e, portanto, dá-nos uma perspectiva global de tudo aquilo que a professora Elvira disse, os materiais funcionais, mais virado para os materiais funcionais, mas obviamente temos outra componente dos materiais estruturais. E mais recentemente, eu sinto-me muito honrado de fazer parte dos 22 mais notáveis cientistas europeus, que é fazer parte do Conselho de Investigação Europeu, que é o melhor, somos 22 pessoas escolhidas mundialmente. Foi por mérito, é proposto por academia, não foi proposto por governos. Há pessoas que são propostas por governos, e está correto, mas eu não fui proposto por nenhum governante. Fui proposto por uma academia, por 2 academias, não a minha, porque eu não me propus a mim, mas por uma academia, a Academia de Engenharia da Europa, graças a uma intervenção de uma pessoa que disse que eu deveria concorrer, que foi o professor Fernando Santana, a quem eu devo muito,
tivemos muitas discussões, mas ele sabia aceitar as diferenças, mas era uma pessoa inegável. Portanto, com esse percurso, eu penso que chegamos hoje em dia a uma estrutura que a professora já disse, portanto, temos sido considerados nos processos de avaliação, quer a professora Alvira, quer o próprio, como mentores de excelência e do que se faz a investigação a nível europeu. Criamos, com a descoberta da professora Alvira do transistor de papel, o Alma Science. Portanto, a proposta do Alma Science não foi feita pelas empresas, foi feita e coordenada por mim, porque achamos que é uma nova época que vai nascer a nível nacional e que vai criar uma tecnologia verde com muito impacto no futuro. Eu espero que assim seja. E, portanto, abre um novo horizonte de aplicações, vai fazer com que a gente tenha uma atividade enorme na chamada eletrónica flexível. Ganhamos agora o primeiro projeto europeu de eletrónica flexível, que é coordenado pela professora Alvira, e é o primeiro que existe fora da época do silício. Portanto, é uma coisa diferente. Não tem, com tudo aquilo que está a ver, e se vocês virem nas notícias do Expresso, dos nanochips e da falha de nanochips, devem ter todos ouvido, significa que em cerca de 20 anos o número de chips que nós precisamos aumentou mais de 100 mil vezes, quase 1 milhão de vezes, e isso significa que nós não podemos continuar a basear toda a tecnologia de desenvolvimento no silício, temos de pensar em formas alternativas. E o vosso curso foi pensado, e portanto eu sou o pai do vosso curso, foi pensado exatamente para isso, estar preparado para os desafios futuros e capaz de fazer coisas fora da caixa. Na altura muita gente pensava que era mau, mas eu penso que é o curso que está alinhado com as necessidades futuras, não só da Europa, mas globais, e que pretendem gerar valor acrescentado com novas ideias e explorando a criatividade que todos nós temos que ter. Nós temos que ser criativos e saber que não é fazer mais do mesmo que a gente consegue ter uma sociedade mais próspera e que crie bem-estar e lazer, porque nós todos gostamos do lazer, ou seja, o nosso conforto no futuro. Em termos de desenvolvimentos atuais, nós estamos, vocês vão ver, e a professora Alvira não disse, e é de novo de um grande esforço, e também aí tenho de dizer que foi a professora Alvira, e é evidente, utilizamos toda a notoriedade da professora Alvira, vamos construir qualquer coisa que tivemos obstáculos enormes para o fazer durante 3 anos, que é fazer a união destes 2 edifícios. Nós não queremos muita coisa, nós não queremos só um carro, mas que tenha motor, não seja um carro de linhas, um carrinho de linhas. Portanto, e queremos unir, não queremos separar. Que seja um Fiat, não precisamos de um Lamborghini. E, portanto, vamos criar, portanto, estou contente porque é este sonho, juntar e termos instalações um pouco melhores. Vamos ter, de facto, um laboratório de caracterização excepcional, com os dinheiros ganhos com a bolsa da professora Elvira. Vai ser hoje chega ao primeiro SEM, chega hoje, não sei se já chegou. Já bem. E estamos também a apostar, portanto, na parte da eletrónica flexível, quero-vos dizer que no programa Horizon, o projeto que nós desenvolvemos, uma ideia científica em que eu estive envolvido na sua concepção e o professor Pedro Barquinha envolvido na sua realização, nós fomos considerados o projeto 1D Neon, das fibras, e portanto tem muito a ver com o trabalho do professor Pedro Barquinha, um dos melhores projetos europeus, um dos 50 melhores projetos europeus dentro do Horizon Europa. Portanto, é notável, quer dizer que aquilo que a gente faz é reconhecido e é feito por pessoas como vocês. Não, porque o curso, quando foi proposto, não foi proposto e aceite pela comunidade das pessoas que estão aqui no campus. O professor Fernando Santana solicitou, disse, nós temos que mudar, vamos ver que ideias inovativas existem no campus e vou pedir a uma comissão externa, neste caso era da UCL, de Londres, que é uma das melhores universidades do mundo,
que nos diga, portanto, sobre as propostas que a gente tem, quais são aquelas que consideram as melhores e que tenham viabilidade no futuro, ok? Portanto, não foi uma aposta no escuro. Aliás, tivemos oposição feroz de um professor que era contra, porque achava, porque ele queria, aliás, tinha uma alcunha até que se aplicava de forma correta, porque ele pensava que falar de microeletrónica só existia uma única pessoa. Bem, humildemente e com todo o respeito, demos-lhe a lição que falar de microeletrónica e de eletrónica, existem outras pessoas que também sabem falar. E isso eu quero vos dizer que nós aproveitamos. Aproveitamos porquê? Porque neste departamento, e eu depois impulsionei para que fossem pessoas com a formação de engenheiros de materiais a tomar conta do departamento, entre aspas, mas nós foi uma cultura, e é essa cultura que a professora Elvira também transmite no CENIMAT. Éramos engenheiros mecânicos, engenheiros eletrotécnicos, engenheiros químicos, a maioria, engenheiros metalúrgicos e engenheiros físicos. Não, engenheiros físicos acho que não tínhamos nenhum. Da gestão industrial. Tínhamos da gestão industrial, por exemplo, a professora Zuleima começou connosco. A professora Zuleima, que morreu, vocês não conheceram, foi uma pessoa excepcional. Ou seja, a parte da gestão da qualidade... Também fomos pioneiros? Fomos pioneiros nessa parte. Tenho pena que a pessoa começou essa parte, que foi o professor Guedes Soares, que era um notável, era uma espécie de professor catedrático, porque ele sempre trabalhou ligado às obras públicas e ao LANEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e ele achava que partilhou demais. E em Portugal, quem partilha demais lixa-se. Mas pronto, nós aprendemos isso. Eu acho que o curso teve as fragilidades, como tem qualquer curso que é inicial, mas partiu não de uma ideia, não foi lançar um epiteto e dizer assim, olha, vou criar este curso. Não, foi pensado e aceito, e acima de tudo, aquilo que foi notável é que é um curso que é ergonómico. As pessoas podem traçar o seu percurso mais para a área da eletrónica, mais para a área dos materiais, mais para a área da biotecnologia, mas aquilo que conta é que é o primeiro curso que é dado a nível nacional, que é realmente multidisciplinar. E é isso que vence. E vou-vos dizer que isto é um conceito que eu tenho tentado vencer a nível europeu e que é aceito. Hoje, as bolsas IRC, o processo de avaliação, e sinto-me honrado, a partir de agora, tem em conta a pluridisciplinaridade, a forma como eu vejo a garrafa, como a professora Elvira diz, sempre meio cheia e não meio vazia. Portanto, isso acho que é uma honra e a estrutura que hoje tem, e acima de tudo ser humilde, por muitas diferenças que a gente tenha, mas, por exemplo, tivemos alunos excepcionais da primeira leva, o Daniel Matos, andava sempre à turra comigo e pedia para trocar ali, umas vezes aceitava, outras vezes não aceitava, mas depois de aceitar voltava para trás porque via que as coisas não eram bem assim. Mas é assim mesmo que se faz, que se a gente, o caminho faz andando. O caminho faz andando. Para mim, eu vou dizer 3 projetos que marcaram a nossa vida, Um foi o Projeto Amor, esse que eu vos acabei de dizer, que é um projeto que, no fim de contas, abriu-nos as portas a um projeto europeu e ao financiamento, porque nós não tínhamos nada. Quando eu fazia os primeiros sistemas que eu fiz, eu fui buscar material ao inventário da Guerra Colonial Portuguesa para fazer os equipamentos funcionarem. Nós não tínhamos dinheiro para nada. Hoje em dia acho que é uma estupidez se voltássemos a ter isso, porque não é necessário. Esse projeto Amor marcou-me imenso. O segundo projeto, e porque também foi um projeto coordenado por Portugal, foi coordenado pelo professor Leopoldo Guimarães, mas quem deu a assistência fui eu. O segundo projeto que nos marcou foi o projeto do Multiflex e Oxides, que eu coordenei, o primeiro projeto europeu na área dos óxidos. E eu penso que o terceiro projeto que nos marcou e que foi a rampa de lançamento para tudo que temos hoje foi a ERC Invisible, o termo Invisible da professora Elvira Fortunato. Foram os 3 projetos que mais nos marcaram. Acho eu.
em teses de mestrado... Eu ainda quero acrescentar um. Tem outro. Eu quero acrescentar um porque também me diz muito. Que foi um projeto inicial, eu na altura ainda não tinha o doutoramento, e que foi um projeto baseado em parte no meu tema de doutoramento, que foram sensores de posição de silício amorfo de grande área, e que foi financiado pela NATO. Portanto, foi também considerado um dos, não sei até se foi considerado um dos melhores projetos financiados pela NATO, e que nós inclusivamente até tivemos que ir defender o projeto a Bruxelas, portanto, exatamente porque era muito competitivo, e eles depois selecionaram uma shortlist e quiseram entrevistar os coordenadores, portanto, das propostas, mas foi um projeto também que nós tivemos numa época ainda inicial, em que se estava a montar o laboratório de microeletrónica, ou que está no CEMOP, a Câmara Limpa, e parte até ainda hoje dos equipamentos que lá estão tem uma etiqueta da NATO, mas possibilitou que também nos equipássemos, porque muitas vezes os problemas aqui às vezes não são os consumíveis, mas são comprar equipamentos, é mais complicado, e eu acho que esse projeto, eu tenho um carinho especial por ele, porque estava muito relacionado com o meu doutoramento, mas também deu-nos um boost maior para podermos conseguir andar. Mas é evidente que depois, além desse, a mim, é evidente que as duas ERCs, a primeira e esta última, porque foram 3,5 milhões de euros, e que nos vai permitir instalar equipamentos. Com todo respeito, senhora professora, a terceira já vem depois de mais 3 ou 4 que o grupo teve, mas a primeira é que marca, como em tudo na vida, o primeiro é que marca. Claro, mas esta tem mais dinheiro e podemos instalar aqui um microscópio único numa universidade portuguesa, que é um STEM. Eu esqueci-me de dizer, mas eu já tinha falado, até comecei a falar pelo projeto da NATO, dos sensores de posição. Acho que foi também... Marcou o grupo. Para mim, o professor é notável, porque um professor que não saiba o que está a ser feito, não é professor. Claro. É uma pessoa um professor universitário. Exato, eu estou a falar um professor universitário, porque senão eu não preciso ter professores. Vou hoje em dia, com a net, nem é preciso. Com a net e vomito tudo o que eu tenho. Portanto, é muito importante. Um professor não é uma pessoa só que papagueia ou vomita aquilo que está transcrito em livros. Isso é importante, começou a saber o que é que está, mas é uma pessoa que é capaz de interferir com o estado da arte. Este é que é o docente. E também a forma como as aulas são dadas tem que ser completamente diferentes. Tem que haver uma revolução também na forma como o ensino vos é transmitido. Vocês não podem estar a ver o que o professor faz, vocês têm que interagir e fazer. Tem que ser completamente diferente. O cargo europeu que eu mais gostei, também foi dos mais prestigiantes que eu tive, foi pertencer à Comissão de Alto Nível de Aconselhamento Científico Europeu. Portanto, eu integrei durante 5 anos, terminei o meu contrato em novembro do ano passado, e integrei esta comissão, éramos 7 europeus, cientistas de alto nível, em que um deles é um prémio Nobel, é o professor inglês e é o diretor do Instituto do Cancro de Londres, o professor Paul Nurse. Portanto, de todos os que eu tive em termos europeus, foi este. As micro e nanotecnologias é o futuro. Porquê? Porque em termos de impacto social, nós temos que olhar para 3 vetores principais. Gastar menos e fazer o mesmo com muito menos material. E isso significa, mesmo que não houvesse mais nada, significa que se eu conseguisse reduzir a espessura dos materiais, eu ia poupar 1 milhão de vezes, ok? Se eu conseguir fazer com um nanómetro aquilo que faço com um micrómetro, estou a poupar quase 1 milhão de vezes aquilo que quero, porque normalmente, por exemplo, para fazer microeletrónica eu preciso de uma bolacha com 100, 200 micrómetros, e se eu conseguir fazer isso em 100 nanómetros, é óbvio que é excelente. Mas isso significa que eu tenho sistemas que não são autossustentados, portanto, a tal eletrónica flexível vai ser, de facto, o boom do futuro. E, obviamente, queremos que as coisas sejam recicláveis, portanto, impactos ambientais, reduzir o consumo
ter em conta o impacto ambiental, o que significa entrar em linha de conta com circularidade, não é fazer ciência ou criar tecnologia per si, mas pensar que ela tem que ser reusada, reutilizada e reciclada. E, portanto, temos de saber escolher materiais abundantes, fáceis de reciclar e com impacto positivo ambiental, que é aquilo que a gente faz. Portanto, nós seguimos esse tipo de vetores, tentamos, obviamente, combinar isso com toda um conjunto de necessidades que nós temos, mas, acima de tudo, aquilo que eu vos peço são 3 coisas, que é fazer as coisas com ética e responsabilidade, não é atropelando os outros que eu vou vencer, e, segundo, trabalhar em equipa. O mérito não está na individualidade. Acho que nós estamos no bom caminho, acho que vocês escolheram a área correta, acho que devem ser os primeiros disseminadores de tudo isto e pensar que tudo tem, quer dizer, em termos de coisas, eu fico contente com o sucesso dos vossos colegas. Um dos vossos colegas que tem tido um sucesso enorme, ou são duas pessoas, um é a Sara que está em Cambridge, ela teve um sucesso e está a ter um sucesso incrível naquilo que faz. E a outra pessoa é o Diogo Vaz. O Diogo Vaz foi meu orientando. A Sara acho que foi da Elvira, não sei. Mas pensou em ideias novas, trabalhar na spintrónica. Ele sabia muito pouco quando ele foi trabalhar com a equipa do professor Albert Fert. Hoje em dia é uma sumidade na área. Acabou o doutoramento notável e tem uma pessoa que tem menos de 30 anos, já tem 7 ou 8 artigos na Nature, dos quais 3 ele é primeiro autor. E o resto são histórias.